E gente, nesse vídeo a gente vai ver com um pouco mais de detalhes como funcionam os URLs. Então a gente já sabe o que é um URL, agora a gente só vai ver um pouco mais de detalhe. O URL ele é composto de duas partes, tem um protocolo à esquerda, dois pontos e um caminho. O protocolo, em geral, é definido por diferentes padrões, né, que vão explicar como que o protocolo funciona e como que um caminho é especificado. E o caminho é dependente de cada protocolo. Então aqui a gente tem diferentes exemplos de URLs. O HTTP é um protocolo muito comum que a gente usa para acessar páginas web. Então tem um protocolo aqui à esquerda, HTTPS, e aí dois pontos separando o protocolo do caminho, e o caminho, né, a gente tem aqui um servidor DTCFMGBR, o www.google.com, e depois do servidor aqui a gente pode ter um caminho, né, do objeto que a gente vai baixar. A gente, né, tem vários outros tipos de URLs para outros protocolos, então tem um protocolo de transferência de arquivo que tem um URL parecido com o do HTTP, tem um servidor e depois um caminho para um arquivo. Aqui tem um protocolo Mail-to, que é de mandar e-mail para as pessoas. Então, quando você clica num URL Mail-to, em geral abre o seu programa de envio de e-mails, como pode ser o Compose do Gmail ou pode ser o Thunderbird, depende, né, da aplicação que está instalada no seu computador, Outlook. E aí ele manda o e-mail, né, para o e-mail que está logo na frente do protocolo aqui. E tem, por exemplo, o protocolo Magnet, que é para BitTorrent e Donk, Gnutella, né, para a gente fazer acessar, baixar os torrents a partir de um URL direto. Então, quando você clica num URL, né, o seu programa de torrent abre, ele lê esse caminho aqui e aí ele consegue recuperar o torrent em função dessa informação aqui. E aí, né, o torrent carrega no seu cliente e vai começar a baixar. Só para a gente ver com um pouco mais de detalhes como que é composto um URL do protocolo HTTP. Então a gente tem um protocolo à esquerda, dois pontos, barra, barra, né, esse é o jeito que começa, especificando o protocolo. Aí aqui a gente tem o servidor que a gente está acessando e o caminho. Então esse que está de azul aqui é obrigatório, né? Tem o servidor e o caminho. Se o caminho for vazio, significa que a gente vai pegar a página que está na raiz do servidor, a página padrão. A gente pode ter opcional, essa parte de cinza aqui, o nome do usuário. Se a gente tiver usuário, a gente vai ter usuário @servidor e aí a gente vai acessar o servidor como aquele usuário. A gente não vê muito isso porque a autenticação utilizando diretamente o URL é incomum hoje em dia, né? A gente loga nas páginas digitando a nossa senha na própria página em vez de colocando, né, o nosso login e senha no URL. Mas assim, era mais comum no passado e é um jeito de fazer. Então a gente pode passar o usuário @servidor e se a gente tiver o usuário, aí tem esse opcional do opcional aqui, né? A gente pode passar a senha também daquele usuário. Então usuário senha @servidor e vai fazer o acesso autenticando, né, direto via URL. Esse caminho aqui é o objeto que a gente vai baixar e aí a gente pode ter mais duas partes opcionais, que é a busca que a gente está fazendo, onde a gente passa vários parâmetros para esse objeto na própria URL, e aí esses parâmetros são utilizados para a construção de conteúdo dinâmico, por exemplo. Então, quando a gente faz uma busca no Google, a gente passa, né, o que a gente está buscando como uma query. Quando a gente faz um acesso, talvez, a, né, um link no Facebook, aí pode ter vários parâmetros que a gente passa para a construção da página que vai ser baixada para a gente. A gente vai ver essa busca, mais detalhes aqui embaixo. Mas antes, só falar aqui desse fragmento. Esse fragmento ele especifica um pedaço específico do objeto que a gente está baixando. Então, se vocês forem na Wikipedia, vocês vão ver que esses fragmentos aqui são utilizados para fazer links, né? São as URLs que eles usam para as referências que estão contidas na página. E aí, quando você clica na referência, ele rola lá para baixo, onde a referência está escrita por extenso. E para a gente fechar aqui, essa linha aqui de baixo, query, só especifica mais ou menos qual que é a sintaxe de uma query. Então a query começa com o caractere de interrogação e aí ele tem uma lista de parâmetros. Você tem o nome do parâmetro e o valor dele. Se você tiver mais de um parâmetro, você põe um i comercial, segundo parâmetro e o valor do segundo parâmetro. E aí, se tiver mais um, você põe mais um i comercial e aí vai. Então você pode passar vários parâmetros na construção, né, de um objeto. Então aqui tem um exemplo. Ó. Nesse acesso aqui ao Google, eu estou acessando o objeto que é busca, né, quer dizer, o Google vai fazer uma busca para mim. Eu estou passando alguns parâmetros aqui. Eu estou passando o cliente, e aí está, né, com Firefox, e eu estou passando aqui query, quais são as palavras que eu digitei lá na caixinha de busca. Né, eu digitei URL query, quando eu estava montando esse conjunto de slides. Isso aqui é só um exemplo, né, de uma URL
que tem servidor, objeto e parâmetros da query aqui que a gente está passando. Então é isso.